Presidente, hoje a gente passa a ter uma nova etapa num conceito de várias políticas públicas. A questão da responsabilidade fiscal, a questão de poder ter a Prefeitura de São Paulo, o Estado de São Paulo, a capacidade de tomar recursos e assim investir em benefício da sua população nesse trabalho super importante conjunto com o governo federal. Outra questão da mobilidade, 2,5 bilhões, que será possível a aquisição de mais de 1.000 ônibus elétricos, representa para a população que vai usar o ônibus, presidente Lula, um transporte muito mais agradável com relação à questão sonora, a questão da qualidade do transporte, com ar-condicionado, com cabo UBS. Eu sei, o senhor sabe o quanto que é importante a gente fazer todas as nossas ações pensando na população, no usuário. Entregar as ações pensando não da cabeça de quem entrega, mas de quem vai utilizar. Então venho eu aqui hoje, o meu querido amigo, meu irmão, o governador Tarcísio de Freitas, que está fazendo um excelente trabalho em São Paulo, nessa parceria importante, que esse ato dá um sinal importante para o país, governo federal, governo de estado, prefeitura, com esse objetivo de olhar as pessoas. Mas mais do que essa ação que a gente faz aqui com o BNDES, 2,5 bilhões, que possibilitará mais de 1.000 ônibus, presidente, tem algo fundamental, que teremos a COP lá na cidade do meu irmão Jader, tivemos agora a recém-COP terminada, o tema que todos temos falado, que é das mudanças climáticas, que é um dado também importante. 64% da emissão do dióxido de carbono, presidente Lula, que é emitido na cidade de São Paulo, cidade que o senhor conhece tão bem, que é a sua cidade, é proveniente dos veículos que circulam em São Paulo. 7 milhões de carros, 1.300.000 motos. Mas metade de toda essa emissão de dióxido de carbono são provenientes basicamente dos ônibus. Uma cidade com 12 mil ônibus, obviamente, o trabalho de se substituir essa frota de ônibus a diesel para ônibus não poluente, então a gente cuida lá da melhor qualidade do transporte, da questão do meio ambiente, de fazer a prevenção das doenças respiratórias, de cuidar do nosso planeta. Então fico muito feliz de poder estar aqui com vocês nesse ato, de poder levar para São Paulo esse grande avanço, 1.000 ônibus elétricos, né, uma etapa da nossa substituição da nossa frota, e poder acompanhar o Tarcísio nesse avanço também importante, né, do metrô, da questão da mobilidade, dos avanços que também vão ter para o nosso Estado. Então, fico muito feliz, minha mensagem é curta, é de agradecimento e de trazer uma mensagem importante, que esse trabalho, governo de Estado, Prefeitura, governo federal, com foco na mobilidade, com foco no meio ambiente, juntando uma série de questões, a gente precisa ter isso sempre colocado. Mas me permita mais um minuto só, presidente, para colocar um ponto que eu acho que seria fundamental. Toda essa ação que a gente desenvolve junto, se eu fizesse a compra dos ônibus através da concessionária, eu estaria pagando uma TIR de 9%. Ou seja, seria inflação mais 9%. Com esse apoio do BNDES, nós vamos ter Selic mais 1,35%. Isso representa o que lá no final? Que a gente vai ter mais dinheiro para aplicar em políticas públicas, né, com esse trabalho conjunto do BNDES, Governo Federal e a Prefeitura de São Paulo. Que a gente vai poder ter mais ônibus, um tempo menor, e maior economia para a nossa cidade. E, além disso, quando a gente tem um ônibus a diesel, e me permita só acrescentar mais isso um minuto, presidente, porque a gente precisa pegar esse exemplo e colocar para todos os municípios do Brasil, e o que nós estamos fazendo aqui hoje não é pouca coisa, porque eu até fiz uma anotação, nós ganhamos o Prêmio Internacional de Inovação em Financiamento Climático Urbano, proveniente do Fundo Global para Desenvolvimento das Cidades. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui hoje, esse trabalho conjunto do governo federal com a prefeitura através do BNDES. Porque, além das questões que eu comentei aqui, de zero emissão de dióxido de carbono, da economia financeira, né, a gente também tem a questão da própria sustentabilidade financeira desse processo. Um ônibus a diesel eu gasto R$25 mil por mês. O elétrico, 5. Portanto, eu vou ter uma economia de 20 mil por mês. No ano, 240 mil. Em 10 anos, 2.400.000. Isso quer dizer o seguinte, com financiamento barato, com carência, o próprio modelo se autofinancia e se sustenta. Então, Rui, Jader, o quanto que a gente vai ter de avanço nesse processo, Luiz? E o BNDES trabalhou tão bem. Eu falava agora para o presidente Lula, como é importante a equipe que você montou lá, que a gente poder trocar as ideias e estar sempre buscando o melhor modelo. Então, grande avanço, super importante. Um agradecimento aqui em nome da cidade de São Paulo. Muito sucesso, que a gente possa ter mais momentos como esse.
Presidente, nós estamos aqui dando um passo extremamente importante, uma celebração fundamental, uma parceria fundamental para o Estado de São Paulo, para a cidade de São Paulo. A gente está falando do aporte de recursos, da liberação de operações de crédito do BNDES para empreendimentos extremamente relevantes. A gente está falando da liberação de recursos para a obra do Rodoanel, uma aspiração antiga do Estado de São Paulo, que chega agora à sua última etapa com o desenvolvimento do Rodoanel Norte. 1,350 bilhões sendo liberados pelo BNDES na data de hoje. E o presidente Mercadante foi muito feliz quando ele explicou a relevância dessa obra, que numa primeira etapa vai ligar a Dutra a Fernão Dias, e essa etapa já fica pronta ano que vem. Isso significa que ano que vem a gente já pode abrir o Rodoanel. E na sequência a ligação da Fernão com a Bandeirantes, isso deverá estar pronto em 26, e o alívio que isso vai representar em termos de mobilidade e deslocando uma nova centralidade para a região norte da capital, gerando emprego, gerando outras oportunidades, gerando o locus necessário para, por exemplo, a instalação de centros de abastecimento. Então, sem dúvida nenhuma, grande passo que está sendo dado. A outra questão é os 44 trens, e aí 3,6 bi para a compra desses 44 trens para a linha 2 do metrô, que hoje está em obra. A obra civil está em execução, a ligação da Penha para a Vila Prudente, e na sequência, essa mesma linha vai chegar em Guarulhos, presidente. Nós vamos alcançar Guarulhos e trazer muitos passageiros para o nosso sistema metroferroviário. E como o presidente Mercadante bem colocou, a ideia, o fundamental é fazer com que esses trens sejam fabricados no Brasil. E aí, particularmente, que sejam fabricados no estado de São Paulo, que possam gerar empregos no nosso estado. Mas é muito relevante porque uma nova era está se abrindo no transporte ferroviário, no transporte metroferroviário, com a expansão do metrô, com a expansão dos trens, ou seja, está se criando a demanda para que a gente possa ter aqui a indústria de material rodante sendo revigorada. E é um passo, portanto, extremamente relevante. E, por fim, uma outra operação de crédito, 3,2 bi, para o tão sonhado trem Intercidades Campinas-São Paulo. Tive a oportunidade de estar no BNDES conversando com o presidente Mercadante e sei o quanto ele é entusiasta da volta dos trens e dos trens intercidades. Deveria ter um desse na época que o ministro Padilha foi estudante em Campinas. Mas com certeza vai mudar muito aquele eixo de desenvolvimento. A gente vai poder fazer esse deslocamento em 64 minutos, quando o trem estiver pronto. 3,2 bi nessa primeira tranche, de um total de 6,4 bi. Essa primeira tranche vai ser fundamental, a gente starta um empreendimento que em 29 começa a operar com o serviço do trem intermetropolitano. E em 31 nós vamos ter o serviço expresso funcionando. E não vai parar por aí, presidente. Nós temos outras ambições, outras parcerias, outras conversas em curso com o BNDES. Em breve, eu tenho certeza, estaremos aqui novamente para celebrar a parceria na linha 4 do metrô de São Paulo. Expansão da linha 4 que finalmente vai levar o metrô para fora da cidade de São Paulo, alcançando o Tabuão. Estaremos aqui celebrando a parceria, sem dúvida nenhuma, da linha 5 do metrô, para chegar finalmente ao Jardim Ângela, ligando o Capão Redondo ao Jardim Ângela. Estaremos aqui para celebrar a parceria, presidente, o túnel Santos-Guarujá. Estaremos aqui celebrando parceria para as obras civis da linha 2, para que a gente de fato alcance a Dutra, alcance os cidadãos de Guarulhos. Isso mostra a relevância do programa de aceleração do crescimento e mostra a importância do papel do BNDES, que foi, é e sempre será esse grande vetor de desenvolvimento. Então fica aqui registrado o nosso agradecimento e a nossa esperança que um futuro muito importante para a infraestrutura do Brasil está se desenhando. Parabéns a todos. Governador, fazer a foto.